O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, e preparaste diante de todos os povos luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te trespassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava nele. Palavra da salvação. A vós, Senhor. E a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua palavra.
Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, você também que está em casa, nos acompanha. Nós estamos nesse tempo do Natal. E nós estamos na 8ª do Natal do Senhor, celebrando a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Nós estamos então olhando para esses textos bíblicos de hoje que nos ajudam imensamente a sermos família. Nos ensina como ser família, como viver em família. Toca as realidades das nossas famílias. E tocam nas realidades nossas, são complexas hoje as realidades familiares. Olhamos para a Sagrada Família, Nazaré, e olhamos para esses textos bíblicos e é bom a gente fazer um confronto, necessário, aliás, com a própria palavra. Os textos nos falam por si mesmos, estabelecem algumas normativas para a experiência familiar, para que as famílias realmente vivam bem as suas vidas. Algumas questões são necessárias, tanto no texto hoje de Eclesiástico, toda essa relação entre pais e filhos, especialmente o cuidado que se deve ter com aqueles que já se encontram idosos, já mostrando alguns limites. Pede então para que se tenha todo um cuidado, toda uma paciência também nessa fase, que é uma fase não muito fácil, mas é a vida, é o ciclo da existência. A gente pode ter um espírito jovem, devemos cultivá-lo assim, mas o nosso corpo não acompanha, nós sabemos disso. Os limites logo aparecem. E aí nós precisamos, irmãos e irmãs, ter esse cuidado, essa atenção especial também nessas horas, nesses momentos. Não é desprezar pai e mãe na velhice. O filho não pode fazer isso. Eles requerem cuidado. Nós precisamos ter esses cuidados. É o que diz o texto, entre, lógico, muitas coisas bem interessantes, o texto de Eclesiástico. E também a carta de Paulo também traz algumas orientações, algumas direções que precisam ser colocadas em prática na experiência familiar, para melhorar a vivência familiar. Muitos conflitos entre nós, há muita desavença, desunião, brigas, não se tratam bem, né? Falta ternura nos nossos lares, sobra grosseria, na verdade, agressividade, violência com as palavras. Hoje as coisas andam um pouco assim, nós precisamos, como cristãos, mudar. Vamos ser mais ternos, mais carinhosos, mais afetuosos, ter mais paciência, Paulo fala isso, né? Ser paciente, ter mais paciência com o processo de cada um. Cada um tem um processo, claro, nós não vamos aí passar a mão na cabeça de ninguém, acomodar as pessoas e achar que está tudo, não. Mas é preciso ter paciência, ter acolhimento. Maria e José acolhem o mistério de Deus em sua vida, acolhem Jesus. Nossas famílias estão carentes disso. Acolher Jesus e se orientar por Ele. Porque quem é mais importante na sua família? É Deus, é Jesus. Mas Ele precisa ser acolhido em nossos lares, nossas casas. É necessário. Assim como é necessário que a gente aprenda, e é aprendizado mesmo, que a gente aprenda a amar as nossas famílias, do jeito que ela é. Porque não é do jeito que a gente imagina, o que a gente gostaria, não, é na realidade que é a sua família. Aprenda a acolher a sua família. Aprenda a se acolher, já que você acolheu Jesus, acolheu Deus, tem que também saber se acolher. E acolha as pessoas da sua família. É necessário a gente amar a nossa família. Cada família é única, não fique comparando, achando que a sua família é das piores. Não, cada família tem suas questões, tem seus problemas, suas problemáticas,
tem seus conflitos, tem suas dificuldades, todas as famílias têm, né, suas questões. Então, para que ficar olhando para as famílias dos outros? Claro, se a gente tiver alguma coisa a aprender com as outras famílias, ótimo, excelente. Mas não ficar com comparação, é horrível essas comparações. Então, nós precisamos efetivar entre nós a acolhida necessária, amar as nossas famílias, efetivar, sim, claro, as mudanças. A vida requer isso, mudanças, ajustes, vida familiar sobretudo, vida de casal ainda mais. Ajuste, o Padre Zezinho fala disso, né? Uma vez conversando com ele, falava disso. Está ruim, está difícil, está complicada a vida, sobretudo matrimonial ou familiar. Ajusta. Isso não é fácil. Ajusta, faz os ajustes. A gente deixa de fazer os ajustes, aí a coisa desanda. Aí os lares se destroem, as famílias se destroem, porque não foram feitos os ajustes necessários. A gente fugiu, porque às vezes alguns ajustes requer renúncia, requer esforço, até um certo sacrifício. Aí a gente não quer. Então a gente vai deixando, simplesmente vai deixando as coisas, e aí é quando a ruína, como diz o próprio texto bíblico, em Mateus, no capítulo 7, no final do capítulo, a ruína é total. Família que não faz ajuste, pode saber, a ruína vai ser total. Casal que não faz os ajustes necessários, a ruína vai ser total, infelizmente. Então, nós precisamos fazer os ajustes, é necessário, fundamental para a vida de família. Gerar harmonia nas nossas casas, nossos lares. Há um ambiente muito pesado, tóxico, né? Hoje se fala de pessoas tóxicas, né? Um ambiente tóxico em nossos lares. Melhorar isso, mudar isso. Isso tem que ser mudado necessariamente. Criar ambiente mais leve, não hostil. Há uma hostilidade também imensa hoje em muitas casas, em muitos lares. Precisamos mudar. E a mudança começa em nós. A gente sempre quer que os outros mudem, não é? A gente sempre quer que o outro mude. Esquece que a mudança começa em mim. Se eu mudar, minha família muda. Se eu for melhor, minha família será melhor. Pode ter certeza. Se houver uma harmonização, eu me harmonizar, não é? Eu também vou harmonizar a minha família, com certeza. Entende? É assim que as coisas caminham. Claro, lógico que existe sim desentendimentos, conflitos, isso é parte da vida, mas gerenciar isso é fundamental. Olhar também para essas coisas é importante. Nada de fuga, não é? Nada de fuga, nada de ficar enterrado nas mídias sociais ou nos seus sofás com televisão, o que mais. Nada de ficar nos bares ou nas bebidas. Isso é fuga. Não vamos fugir, vamos encarar as realidades. Existem conversas que são difíceis? Existem, é verdade. Às vezes os pais precisam ter essas conversas difíceis com seus filhos, sobretudo quando eles estão se desviando do caminho. Você não pode ver um filho se desviando do caminho e achar que é assim mesmo, que é coisa do nosso tempo. Não, senta com ele, conversa. Mas é para conversar, não é para gritar, não é para xingar, não é para ter, né, violência com os filhos, não. Conversa, diálogo. A gente não aprendeu isso, a dialogar. Se a gente, de certa forma, imitasse, copiasse a nossa liturgia, muita coisa seria resolvida em nossa vida, não? A liturgia é dialógica, existe diálogo, entende? Isso, aprenda, olhe, a liturgia eucarística, sobretudo, é uma liturgia para a vida, para a gente colocar em prática. Pode ver, eu não vou aqui me ater agora a isso, mas observe o passo a passo da liturgia. Ela gera diálogo, ela gera interação, vai gerando harmonia, entende? Gera um envolvimento, nos faz reconhecer o que nós somos, sem mais e sem menos.
Faz com que a gente possa, né, aos poucos, ir tendo sabedoria, tendo conhecimento suficiente para daí saber lidar com as realidades que a vida nos coloca, especialmente a vida familiar. Então, nada de fuga. Buscar no Senhor, buscar na sua palavra a orientação para a nossa vida. É ali que você vai encontrar. Lógico, tem outras orientações? Tem. Podemos buscar em outras ciências, com certeza, as orientações para a nossa vida familiar, especialmente para a criação dos filhos, mas é a palavra de Deus que primeiramente deve orientar a vida de um casal, de uma família cristã. Mas qual é o espaço que a palavra de Deus encontra em nossos lares, em nossas casas? A aclamação do Evangelho de hoje diz assim, né, que a paz de Cristo reina em vossos corações. Paz de Cristo, que não é qualquer paz. E ainda diz assim, e ricamente habita em vós sua palavra. Que habite em nós a palavra. Em nós e em nossas casas, nossos lares. Quando é que a gente para ler juntos como família a palavra de Deus? Quando que a gente faz isso? A palavra precisa ter espaço em nossos lares, em nossas casas. Se a palavra de Deus não entra em nossa vida, em nossas casas, em nossos lares, outras palavras vão entrando. Vão. E nem sempre palavras que nos unem, mas a maioria das vezes palavras que nos desúnem. Cria distância, cria ruptura entre nós. Nós precisamos de uma palavra que nos una, que nos faça ser realmente família, e família cristã. Isso não é um qualificativo qualquer. Família cristã, porque a gente está se tornando cada vez mais pagãos. Mesmo frequentando missa, às vezes rezando, nós estamos nos tornando pagãos. Precisamos ser cristãos. Que segue os ensinamentos de Cristo. Que levam a sério a experiência de Deus na sua casa, no seu lar, na sua família. Vemos hoje no Evangelho. Maria e José seguem estritamente aquilo que é parte da sua experiência de fé, da tradição de fé do seu povo. Vê o Evangelho de hoje, entre tantas coisas bonitas nesse texto, tem esse cuidado com a questão da fé, com a vivência da fé. Isto nós temos muito que aprender com essa família, entre tantas outras coisas que temos que aprender com a família de Nazaré. E nós temos o cuidado de educar os nossos filhos no caminho de Deus, na fé em Jesus Cristo, na acolhida da sua palavra, do seu Evangelho. Esse cuidado é necessário ter em nossas casas. Mas eu tenho que colocar os meus filhos em contato com essa palavra, especialmente com o Evangelho. Preciso fazer isso. É necessário iniciá-los, né? Um caminho de iniciação à fé, que é o conhecimento da palavra, daquele que é próprio da igreja de Jesus Cristo, que somos nós, essa igreja de Cristo. Tudo isso é necessário, e muito mais. Tantos valores que a gente está deixando de lado, que precisamos resgatar esses valores. Tantas virtudes deixadas de lado, precisamos resgatar essas virtudes e vivê-las em família. Essa festa de hoje deve nos despertar para isto, para olhar para nossas famílias, nossos lares e ver como nós estamos sendo família, ou se nós realmente estamos sendo família, se somos realmente família, ou se cada um vive para si, cada um vive no seu mundo. O que nós ensinamos aos nossos filhos? Porque se você não ensina, eles serão ensinados, viu? Pode ter certeza. Não se iluda. É o que mais acontece hoje, a gente delega para os outros. A gente fala hoje a palavra terceiriza, não é? A gente vai terceirizando tudo, né? Vai terceirizando, tirando o nosso corpo, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, e vai terceirizando para os outros. Depois não reclame, viu? Se você não cumpriu o seu papel, não cumpriu a sua responsabilidade, não foi fiel ao seu compromisso, não reclame. Agora você vai chorar amargamente, viu? Pelo seu descuido, infelizmente. Lamento, não quero isso para ninguém, mas é a verdade. Você terceirizou. Quando você devia ter feito o seu papel, devia ter cumprido a sua responsabilidade, seu compromisso, a sua fidelidade, aquilo que um dia você assumiu diante de Deus. A gente sabe que filho é dom, é dádiva, graça divina, filhos. Hoje muitos até nem querem ter filhos, nem querem mais essa bênção.
que é muito estranho, por sinal. O cristão é aberto à vida, não pode se fechar à vida, aberto à vida. Um cristão é assim, acolhe filho como dom de Deus. Eu sei que dá trabalho criar um filho, muito, gente, mas vale a pena se dedicar, se empenhar, né, na educação, mas educação mesmo do filho. A palavra educar, né, tirar de dentro, trazer para fora tudo aquilo que há de bom, de belo em seu filho, em sua filha. Resgatar isso, trazer isso à tona é papel seu. Despertar os valores que eles têm dentro de si é tarefa sua, de pai e de mãe. E orientá-los no caminho da vida. Não é viver por eles, claro, cada um tem que viver o seu caminho. Mas todos precisamos de orientação, de educação. Então não se furtem dessa responsabilidade, desse compromisso. Eduquem os seus filhos. Deem a eles o limite que é necessário dar. Sem limite, o ser humano se destrói. E há muitos se destruindo porque não aprenderam em casa o limite que a vida nos pede. Não aprenderam, não foram ensinados, porque isso é aprendizado, a amar. Uma pessoa que se ama, ela não se destrói. Ela não se destrói. E uma pessoa que ama ou que se ama, ela sabe o limite. O Padre Zezinho tem uma canção que diz assim: o amor tem seus limites. Eu acho isso o máximo. Realmente, é uma verdade. Quem ama sabe estabelecer o limite necessário, que o limite nos preserva. Quem não tem noção de limite se destrói. E é preciso dar esse limite, estabelecer esse limite, respeitar os limites é fundamental. Senão a vida não vai para frente. Nós precisamos, e eu falo de limite não para limitar, tá certo? É bem ao contrário, é para fazer fluir. Por que do limite? Parece contraditório dizer isso, né? Por que o limite? Para fazer fluir. Quando tem um limite, tudo flui. Fora do limite, as coisas não vão bem. Então é necessário estabelecer o limite. E o amor é um dos caminhos assim. Então a gente aprende a amar. E o lar deveria ser o lugar para a gente aprender esse amor. Não qualquer amor, mas o amor realmente. A gente aprender, de fato, a amar, precisamos, não é? Também sentir que nós somos amados. Porque a gente ama na medida que nós somos amados. Muito interessante isso. Bem, o modo que nós somos amados, a medida que nós somos amados, é a medida que a gente ama. Por incrível que pareça. Nós precisamos muito disso hoje. É uma carência disso. Eu noto isso claramente. Diante de tantas coisas que a gente vê acontecer entre nós, salta aos olhos isso. Falta amor. Falta amar. Precisamos disto. Urgentissimamente que a gente aprenda da família de Nazaré a viver essa experiência bonita de amar, na ternura, na compreensão, no acolhimento, no afeto, deixando, banindo tudo aquilo que de fato atrapalha a nossa vivência e harmonia.